são 5 motivos que podem estar atrapalhando vocês de entregar o melhor resultados estéticos no tratamento de redução de medidas. E quando eu falo redução de medidas, é a perda de peso, a redução de medidas localizada, a pochete, né, a gordura de uma forma geral, tudo que se envolve aí tecido adiposo, tá? Então hoje nós vamos bater um papo sobre isso. E é muito importante que você tenha clareza sobre todas as coisas que nós vamos conversar, porque muitas delas parece óbvio, mas o óbvio ele também tem que ser falado, porque às vezes a gente esquece, a gente não pensa nele, né? Então hoje eu quero bater esse papinho com vocês para a gente começar a melhor planejar um tratamento aí de redução de medidas de gorduras localizadas, porque esse é uma das queixas que a gente recebe aí diariamente no consultório, né? Muito difícil nós passarmos um dia de atendimento sem nós recebermos um paciente que tem como objetivo reduzir medidas, emagrecer, eliminar a tal da pochete, a gordurinha debaixo do sutiã, enfim. Então, tem algumas situações em que o paciente ele até começa um processo de emagrecimento, ele até começa um processo de redução de medidas e parece que ele estaciona, que ele não consegue mais evoluir. Certamente quem trabalha aí com redução de medidas já teve pelo menos uma situação na vida em que iniciou um procedimento do paciente para redução de medidas e esse paciente até respondeu bem aí em uma, 2 sessões e depois ele estacionou, ele parou de ter resposta. E a gente fica aí, e aí o que aconteceu, né? Então a intenção desse bate-papo de hoje é vocês terem clareza do que pode estar por trás desse impedimento de resultado e principalmente apresentar alternativas para que você consiga solucionar isso e tirar o pé do freio, entregar um bom resultado. E quando eu falo em bom resultado, que seja um bom resultado em 2 meses, né? Porque a partir do momento que você devolve a homeostase daquele corpo, que você suplementa ele adequadamente, esse corpo passa a responder bem aos seus estímulos. Então, você consegue sim entregar bons resultados estéticos, independente de qual seja a disfunção estética do seu paciente, em 2 meses. E isso é muito legal, porque um paciente que ele está aí tendo uma certa dificuldade para emagrecer, para reduzir medidas, quando você apresenta uma proposta que tem um resultado considerável em 2 meses, esse paciente fica muito satisfeito. E assim também você fica muito satisfeito, né? Então, nós temos que pensar em algumas coisas que podem estar impedindo esse paciente de emagrecer. Primeira coisa, e que eu vejo que é muito comum. Aliás, antes disso, nós temos que abrir um parêntese. O corpo, gente, ele é todo interligado. Então, dificilmente o paciente vai vir com apenas uma causa. Então, a gente trata aquela única causa e resolve. É meio que misto. Aquela consequência, aquela causa, aquele distúrbio, aquela carência nutricional vai evoluindo e acometendo outros tecidos, outros órgãos. Então, é difícil você pensar em uma situação específica, né? Acaba englobando mais situações. Mas a mais comum que eu percebo é o hipotiroidismo. E o hipotiroidismo, gente, ele começa a originar no paciente por falta de nutrientes. A tireoide é uma glândula que fica situada aqui na região de pescoço e ela é responsável por produzir hormônios que controlam o nosso metabolismo. Então, se nós temos um metabolismo mais acelerado, um metabolismo mais lento, muito se dá ao tipo de atividade de produção de hormônio que a tireoide ela está executando. E para que ela receba estímulo para trabalhar perfeitamente na velocidade satisfatória, nós temos que ter nutrientes em quantidade e em diferentes nutrientes para suprir essa tireoide. Quando nós temos essas carências, a tireoide ela acaba não conseguindo trabalhar e aí ela deixa o nosso metabolismo um pouco mais lento. E esse metabolismo um pouco mais lento vai fazer com que o corpo inteiro comece a economizar energia. O que ele pensa? Eu estou trabalhando com dificuldade, eu estou trabalhando um pouco mais cansado, está sendo um pouco mais difícil exercer essa função, está faltando energia aqui. Então, ele diminui
todo o seu processo, todo o seu metabolismo, para conseguir executar essa tarefa. Mas o fato dele diminuir esse metabolismo, ele faz com que a gente acumule gordura, a gente guarde esse estoque. Porque ele entende assim, se tá difícil trabalhar, se tá lento, se tá preguiçoso, eu vou estocar gordura para eu utilizar isso como fonte de energia quando eu precisar. Então, uma das causas mais comuns do hipotiroidismo, aliás, da gordura localizada, da obesidade de uma forma geral, é aí o hipotiroidismo. Segunda questão ainda envolvendo o hipotiroidismo é que quando nós temos esses distúrbios de tireoide, nós ficamos com os mesmos sintomas de depressão. Então a gente está mais cansado, mais indisposto, mais sonolento, a gente não tem vontade de fazer uma atividade física, não tem vontade de fazer uma alimentação melhor, porque o nosso corpo, como ele economiza energia, ele quer energia, ele tem necessidade do doce, ele tem necessidade do carboidrato, porque isso gera energia rápida. Então, esse paciente, ele começa a apresentar esses sintomas depressivos, que faz com que ele tenha ainda mais dificuldade de agir, de movimentar, de fazer uma atividade. E isso, consequentemente, vai fazendo com que o corpo não queime aquela glicose, não queime aquela gordura e vai cada vez mais estocando. Então, se você pega um paciente, que esse paciente já relata para você que tem uma certa dificuldade de emagrecer, ou às vezes ele fala assim, nossa, eu não como tudo isso para engordar dessa forma. É muito comum o paciente falar para a gente assim, se eu engordasse tudo que eu comesse, eu seria magrinha, porque eu como pouco. Essa é uma frase muito rotineira dentro do consultório. E por que que isso acontece? Porque o paciente ele está estocando mais do que consumindo. Então, nós temos que pensar nisso. Para a gente avaliar a tireoide do paciente, nós temos que pensar aí no perfil tireoidiano dele, para a gente verificar como que está essas funções. Se há desequilíbrio e declínio desses hormônios, nós podemos suplementar esse paciente para estimular essa tireoide a trabalhar melhor. E isso é muito lindo, porque a gente pode fazer isso. Nós podemos suplementar o nosso paciente. Todos os suplementos que a gente utiliza são naturais, são fitoterápicos, então é legal. E uma vez bem suplementado nas concentrações satisfatórias, de acordo com a necessidade daquele paciente, essa tireoide volta a receber estímulo para trabalhar. E uma vez que ela trabalha e esse metabolismo volta a ficar um metabolismo funcional, o paciente para de estocar essa gordura e ele começa a responder bem aos seus estímulos. Então, a partir desse momento que você ajusta essa tireoide, o seu paciente tem uma resposta muito rápida aos seus procedimentos. Às vezes, o paciente também vai relatar para você o seguinte: olha, eu passei com a nutricionista, estou seguindo um plano alimentar, estou fazendo atividade física, mas eu estacionei, eu não consigo ir. Eu perdi um pouquinho de peso, mas agora está parado. Isso se dá por quê? Por causa da tireoide. Quando você ajusta essa tireoide, o paciente vai. E vai, gente, numa velocidade rápida, porque o corpo precisa responder aquilo, tá? Então é bem interessante.